Olá, você está no Quiz, você sabe? Seja bem-vindo! Aqui você se diverte enquanto testa seu conhecimento em diversos assuntos. Para ficar mais interessante e divertido, convide parentes e amigos para disputar quem sabe mais. Preparado? Então, bora lá! O quiz de hoje é sobre conhecimentos gerais, com 20 perguntas divididas em 4 temas: variedades, história, literatura e cinema. Cada questão terá 10 segundos de tempo para sua resposta. Teste seus conhecimentos sobre variedades. Qual destas obras arquitetônicas brasileiras é uma das 7 maravilhas do mundo moderno? Alternativa A, Estação da Luz. Alternativa B, Cristo Redentor. Alternativa C, Elevador Lacerda. E alternativa D, Palácio da Alvorada. Alternativa correta, letra B, Cristo Redentor. Dentre 200 monumentos escritos por vários países, o Cristo Redentor foi escolhido como uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Quais são os 3 predadores do reino animal reconhecidos pela habilidade de caçar em grupo? Alternativa A, tigre, gavião e orca. Alternativa B, hiena, urso branco e lobo cinzento. Alternativa C, tubarão branco, crocodilo e sucuri. E alternativa D, leão, tubarão branco e urso cinzento. Alternativa correta, letra B, hiena, urso branco e lobo cinzento. A hiena é o único animal que enfrenta o leão atacando-o quando estão em grupo. Enquanto isso, o urso branco ou urso polar se camufla entre o gelo do Ártico. O lobo cinzento, por sua vez, tem excelentes audição e visão noturna. As características específicas de cada animal é que fazem deles grandes caçadores. Qual a montanha mais alta do Brasil? Alternativa A, Monte Roraima. Alternativa B, Pico da Neblina. Alternativa C, Pico da Bandeira. E alternativa D, Pico das Agulhas Negras. Alternativa correta, letra B, Pico da Neblina. O Pico da Neblina, também chamado de Aripo pelos índios Yanomamis, é o ponto mais elevado do Brasil, contando com 2.995 metros de altura. Localiza-se no Amazonas, na fronteira entre a Venezuela e a Colômbia. Em que período da pré-história o fogo foi descoberto? Alternativa A, Neolítico. Alternativa B, Paleolítico. Alternativa C, Idade dos Metais. E alternativa D, período da Pedra Polida. Alternativa correta, letra B, Paleolítico. Foi no Paleolítico que o fogo começou a ser utilizado, quando os homens aprenderam que era possível obter o fogo por meio do atrito de pedaços de madeira e pedra. Em qual das orações abaixo a palavra foi empregada incorretamente? Alternativa A, é um homem mau. Alternativa B, esse é o mal de todos. Alternativa C, mais uma vez portou-se mal. E alternativa D, mal falou nele, o fulano apareceu. Alternativa correta, letra A, é um homem mau. Mal e mal são 2 palavras homófonas, ou seja, são pronunciadas da mesma maneira, porém escritas de maneiras diferentes. A palavra mal com L é antônimo de bem, já a palavra mal com U é antônimo de bom. O que você sabe sobre história? Vamos descobrir.
Qual o verdadeiro nome do escultor, entalhador e arquiteto conhecido como Aleijadinho? Alternativa A, Antônio Francisco Lisboa. Alternativa B, Manuel Francisco Lisboa. Alternativa C, Francisco Antônio Lisboa. E alternativa D, Alexandrino Francisco Lisboa. Alternativa correta, letra A, Antônio Francisco Lisboa. Aleijadinho, apelido de Antônio Francisco Lisboa, foi um dos maiores representantes do barroco brasileiro. Recebeu essa alcunha pois foi acometido por uma doença que deformou suas mãos e pés. No entanto, mesmo nessas condições, continuou trabalhando como escultor, entalhador, carpinteiro e arquiteto. Quem foi o primeiro homem a pisar na Lua? Alternativa A, Buzz Aldrin. Alternativa B, Yuri Gagarin. Alternativa C, Neil Armstrong. E alternativa D, Michael Collins. Alternativa correta, letra C, Neil Armstrong. Neil Armstrong foi um engenheiro e astronauta, sendo o primeiro homem a pisar na Lua em 1969, na missão Apollo 11, ao lado dos astronautas Michael Collins e Edward Buzz Aldrin. Quem foi o primeiro presidente eleito do Brasil? Alternativa A, Floriano Peixoto. Alternativa B, Prudente de Moraes. Alternativa C, Hermes da Fonseca. E alternativa D, Deodoro da Fonseca. Alternativa correta, letra D, Deodoro da Fonseca. Depois da proclamação da República, enquanto não havia sido promulgada uma nova Constituição, Deodoro da Fonseca assumiu um governo provisório. Em 1891, após a promulgação da Constituição, ele foi eleito presidente pelo Congresso Nacional. Que líder mundial ficou conhecida como a Dama de Ferro? Alternativa A, Angela Merkel. Alternativa B, Hillary Clinton. Alternativa C, Dilma Rousseff. E alternativa D, Margaret Thatcher. Alternativa correta, letra D, Margaret Thatcher. Margaret Thatcher foi a primeira ministra britânica e a primeira mulher a ocupar esse posto. Ela esteve nessa posição entre 1979 e 1990, e seu governo teve como principal característica a implantação do neoliberalismo no Reino Unido. Contrária ao socialismo, ela realizou um discurso em 1976 contra a Rússia e, por conta disso, os soviéticos passaram a chamá-la de Dama de Ferro. Ele foi o pioneiro da industrialização no Brasil no século XIX, responsável por grandes empreendimentos. Alternativa A, Abílio Diniz. Alternativa B, Barão de Mauá. Alternativa C, Barão de Maricá. E alternativa D, Francesco Matarazzo. Alternativa correta, letra B, Barão de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, conhecido por seu título de Barão de Mauá, foi um importante banqueiro, industrial e político brasileiro, responsável pela construção de grandes empreendimentos, Companhia de Iluminação a Gás do Rio de Janeiro, Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil, instalação de cabos telegráficos submarinos ligando o Brasil à Europa. Fundou o Banco Mauá, MacGregor e Companhia. O tema agora é literatura. Quem é o autor do livro O Príncipe? Alternativa A, Rousseau. Alternativa B, Maquiavel. Alternativa C, Montesquieu. E alternativa D, Antônio de Saint-Exupéry.
Alternativa correta, letra B, Maquiavel. O Príncipe é a principal obra de Nicolau Maquiavel e foi publicada em 1532, 5 anos após a sua morte. O filósofo, historiador, poeta, diplomata e músico do Renascimento nasceu em Florença, Itália. É reconhecido como um dos criadores do pensamento moderno. Na obra, ele definiu uma separação entre a moral tradicional relacionada aos indivíduos e a lógica que rege os governos. Em que país nasceu a escritora Clarice Lispector? Alternativa A, Brasil. Alternativa B, Rússia. Alternativa C, Ucrânia. E alternativa D, Portugal. Alternativa correta, letra C, Ucrânia. Clarice Lispector nasceu na Ucrânia, mas chegou ao Brasil ainda bebê. Na verdade, Clarice nasceu durante a viagem da Ucrânia para o Brasil, quando a sua família fugia da Revolução Russa de 1917. Se estabeleceu em Recife com a família. Publicou seu primeiro livro aos 23 anos e tornou-se uma das escritoras mais aclamadas do país. Quem foi a primeira escritora brasileira autora do livro Úrsula, primeiro romance abolicionista? Alternativa A, Nícia Floresta. Alternativa B, Eurídice Fontela. Alternativa C, Dilca Machado. E alternativa D, Maria Firmina dos Reis. Alternativa correta, letra D, Maria Firmina dos Reis. Senhora Dona Maria Firmina dos Reis, professora pública em Guimarães. Foi por meio dessa simples nota que a cidade de São Luís conheceu essa pioneira na crítica anti-escravista, considerada a primeira escritora brasileira. Negra, filha de mãe branca e pai negro, fez de seu primeiro romance, Úrsula, de 1859, um instrumento de crítica à escravidão por meio da humanização de personagens escravizados. Não se encontrou nenhuma foto dela e a ilustração é o que se supõe seja sua feição. Considerado o pai da ficção científica e um visionário de futuras tecnologias, autor de mais de 100 livros. Alternativa A, Júlio Verne. Alternativa B, Isaac Asimov. Alternativa C, George Orwell. E alternativa D, Aldous Huxley. Alternativa correta, letra A, Júlio Verne. O escritor francês Júlio Verne, autor de mais de 100 livros, entre eles Viagem ao Centro da Terra, Viagem ao Redor da Lua e 20.000 Léguas Submarinas, provou que era um grande visionário, prevendo o surgimento de aparelhos como o ar-condicionado, a televisão, veículos movidos a gás que viajam em estradas de asfalto, a iluminação pública, entre tantas outras. Qual o nome real de Maupassant, autor do livro O Homem que Calculava? Alternativa A, Ellen Heath. Alternativa B, George Lujan. Alternativa C, Adair Mendes Nakarato. E alternativa D, Júlio César de Melo e Souza. Alternativa correta, letra D, Júlio César de Melo e Souza. Maupassant foi o heterônimo adotado pelo professor de matemática Júlio César de Melo e Souza para assinar suas obras. Em seu livro mais conhecido, O Homem que Calculava, ele apresenta, por meio das proezas de um personagem persa que se devota aos cálculos matemáticos, uma infinidade de questões e desafios matemáticos. Uma história magnífica e surpreendente que vale a pena ser lida. Vamos saber o que você conhece sobre cinema. Qual desses filmes foi baseado na obra de Shakespeare? Alternativa A, Excalibur. Alternativa B, Capitães de Areia. Alternativa C, A Dama das Camélias. E alternativa D, Muito Barulho por Nada.
Alternativa correta, letra D, Muito Barulho por Nada. Muitos filmes foram baseados na obra do poeta, ator e dramaturgo William Shakespeare. Muito Barulho por Nada, de 2012, é uma comédia baseada na peça homônima de Shakespeare. O filme, que retrata a história do casamento entre Hero e Cláudio, foi dirigido por Joss Whedon. Irreverente foi reconhecida pelo Guinness Book como a atriz que teve a maior carreira na história mundial. Alternativa A, Nair Belo. Alternativa B, Zilda Cardoso. Alternativa C, Hebe Camargo. E alternativa D, Dercy Gonçalves. Alternativa correta, letra D, Dercy Gonçalves. Dercy Gonçalves, iniciando a carreira no teatro de revista, ficou conhecida por sua participação em produções nas décadas de 50 e 60, sendo reconhecida pelo Guinness Book como a atriz que teve a maior carreira na história mundial. A única atriz no mundo que aos 100 anos atuou em um filme, Nossa Vida Não Cabe no Opala. Seu bom humor e irreverência fizeram dela uma das atrizes mais queridas de todos os tempos. Um dos maiores símbolos sexuais do cinema, conhecida como loira fatal após o filme Os Homens Preferem as Loiras. Alternativa A, Sophia Loren. Alternativa B, Raquel Welch. Alternativa C, Brigitte Bardot. E alternativa D, Marilyn Monroe. Alternativa correta, letra D, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe foi uma atriz norte-americana e um dos maiores símbolos sexuais do cinema. Seus filmes atraíam multidões, entre eles Os Homens Preferem as Loiras, Torrente de Paixão, Como Agarrar um Milionário, O Pecado Mora ao Lado e Nunca Fui Santa. Após sua morte, tornou-se uma das maiores lendas de Hollywood. Atriz e cantora, seu maior sucesso no cinema foi o filme Chica da Silva em 1976. Qual o seu nome? Alternativa A, Zezé Mota. Alternativa B, Thaís Araújo. Alternativa C, Isabel Filardi. E alternativa D, Ruth de Souza. Alternativa correta, letra A, Zezé Mota. Zezé Mota é uma atriz e cantora brasileira conhecida pelo seu extenso trabalho no cinema e uma das atrizes mais carismáticas do Brasil. Participou de filmes como Vai Trabalhar Vagabundo, Ouro Sangrento e Anjos da Noite. Seu maior sucesso veio com Chica da Silva em 1976, filme que a consagrou internacionalmente. Também atuou em várias novelas. Ele foi o segundo ator negro a levar o Oscar de ator principal com o filme policial Dia de Treinamento. Alternativa A, Jamie Foxx. Alternativa B, Danny Glover. Alternativa C, Samuel L. Jackson. E alternativa D, Denzel Washington. Alternativa correta, letra D, Denzel Washington. Denzel Washington é um ator, diretor e produtor norte-americano, um dos mais respeitados atores de Hollywood, vencedor de 2 estatuetas do Oscar. A primeira com sua atuação no épico Tempo de Glória e a segunda com o drama policial Dia de Treinamento, tornando-se o segundo negro a levar o Oscar de ator principal. Esse foi o nosso quiz de hoje. Se gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Compartilhe com seus parentes e amigos e, se quiser, diga nos comentários quantos pontos você fez e de qual cidade você participa do nosso quiz. Obrigado pela sua companhia e até o próximo quiz, cê sabe?